Salmo 126 é um texto bastante conhecido, amém? Uma palavra aí do coração de Deus para o nosso coração. Vamos orar antes da gente ler esse texto, mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite para adorar o teu nome, para exaltar o Senhor, para falar contigo, Pai, em oração. Nós queremos pedir nesse momento que o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra, Pai. Que o seu Espírito Santo possa conduzir a nossa reflexão em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Mas nós queremos também aproveitar esse momento de oração e colocar diante do Senhor a vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs, especialmente aqueles que são domésticos na fé, aqueles que fazem parte dessa comunidade de fé, estão nas suas casas, e eles possam ser alcançados pelo seu cuidado, que o Senhor possa suprir as necessidades dos teus servos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Mas eu oro também por esse irmão, essa irmã que nos acompanha via rede social, que está passando por uma situação, que o Senhor possa ter misericórdia desse irmão, dessa irmã, e olhar, ó Deus, para a situação deles e intervir, porque o Senhor é um Deus que intervém, Pai. E mais uma vez, a nós que estamos aqui, atente para aquilo que temos colocado diante do Senhor em oração, Pai, e nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 126. Nós estamos no culto renovo, né? E a ideia é que a gente seja renovado pelo Senhor. E só tem uma forma da gente ser renovados, né? É buscando o Senhor, buscando aquele que pode fazer isso por nós, né? Porque se você tem aí algo para ser renovado, você tem que fazer alguma coisa. Se é um carro, você tem que levar na oficina. Se é uma casa, você tem que chamar o pedreiro. O renovo não acontece se a gente ficar parado, né? Então a gente tem que se mover. Então nós estamos nos movendo em oração para buscar o Senhor, a fim de que esse Senhor renove as nossas forças em nome de Jesus. Nós vamos ler esse texto. Quando o Senhor, Salmo 126, trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso, e nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes do Negueb. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Que maravilha! Irmãos, alguns momentos da vida pedem reflexões que fortaleçam o lado emocional e nos ajude a enfrentar o que vier pela frente. Especialmente quando nós pensamos em dificuldades, em momentos difíceis, em situações complicadas. A gente está passando por provas, né, ou por situações difíceis, e a gente lê ou refletir, né, sobre coisas pesadas, ruins, nós vamos sucumbir. Já dizia o autor de Lamentações, no capítulo 3, eu quero trazer a minha memória, ou encher a minha mente de coisas que me dão esperança, né? Porque antes, Jeremias, quando escreve esse texto, antes estava pensando sobre situações difíceis, a sua mente estava ocupada com coisas que geravam crise, desesperança. Mas depois que ele começa a refletir sobre as coisas que podem dar esperança, que é o amor de Deus, que é a misericórdia do Senhor, então ele sai daquela situação
de dificuldade começa a romper, por assim dizer. Então, alguns momentos da vida pedem reflexões que vão fortalecer o nosso lado emocional e vai nos ajudar a enfrentar as demandas, as dificuldades, os desafios da vida. O estudo do Salmo 126, assim como outras passagens bíblicas, é um importante motivador para a gente enfrentar os momentos difíceis, especialmente momentos como esse que nós estamos enfrentando. E aí, hoje à tarde, em uma visita a uma família amada, nós refletimos nesse salmo. E aí no início, antes da gente ler o texto, antes da gente refletir, no início da conversa, no início da visita, uma das irmãs daquela família falava sobre uma tristeza que estava querendo se apossar dela. Ela falava: pastor, uma coisa esquisita, vem assim e vai vindo. E aí, então, logo que ela disse isso, eu abri a Bíblia nesse texto e a gente começou a conversar, um pouquinho sobre texto e conversar também sobre a vida dela. E sobre a vida dela, a gente começou a falar sobre a sequência de livramentos que Deus havia proporcionado a ela no espaço de 30 dias. Ela internou para uma cirurgia, depois teve um AVC, e aí quando foi para casa pensando que ia dar tudo bem, ela ficou mais 5 dias no hospital porque teve dengue. E a gente começou a conversar sobre o livramento que Deus deu para ela. Eu disse para ela que aquele momento que a gente estava ali, naquela tarde, só estava sendo possível por causa dos livramentos que Deus havia dado para ela na ocasião em que ela tinha ficado internada. Pensa, Há uns dias atrás, a gente estava com uma expectativa ruim de que Deus iria levar, mas Deus não fez isso, pelo contrário, operou um grande milagre, restaurou a sua saúde, agora a senhora está aqui. E aí nós começamos a refletir sobre o que Deus fez na vida dela, E quando começamos a refletir sobre o que Deus fez, nós começamos a ser invadidos por um senso de alegria tremendo. E uma conversa que começou com uma reflexão sobre a possibilidade de alguém estar entrando no contexto de depressão, terminou com uma oração de gratidão a Deus por aquilo que Deus havia feito e com convicções de que Deus continuaria movendo. E aí é uma verdade isso. Quando a gente começa a refletir sobre o que Deus fez na nossa vida, e não apenas sobre o momento que a gente está vivendo, nós somos invadidos por um senso de alegria tremendo. Jeremias, como já citamos em Lamentações, quando ele começou a refletir sobre o momento que estava vivendo, a alma dele começou a ser invadida de tristeza. Mas quando ele começou a se lembrar da misericórdia do Senhor, do cuidado de Deus, ele foi invadido por um senso de alegria tremendo. Então, nesse sentido, refletir sobre o que Deus fez é importante. O texto que a gente leu é um cântico de peregrinação. É cantado por vezes por um povo que, apesar de ser povo de Deus, passou por várias tribulações, passou por vales de sombra e de morte. E certamente esse cântico ativava a fé desses irmãos e certamente os motivava a uma espiritualidade saudável. A leitura desse cântico de peregrinação por parte dos hebreus era um agente ativador da motivação saudável e, por assim dizer, da espiritualidade saudável. Mesmo num tempo de crise, eles refletiam sobre o que Deus havia feito e isso mudava o contexto da alma desses irmãos. E isso é importante para nós, irmãos. Eu gostaria de pensar sobre a importância de refletirmos sobre o que Deus já fez.
Porque nós vivemos um momento em que nós estamos pensando muito naquilo que está acontecendo, nas possibilidades. Nós estamos tentando definir um futuro que é incerto, e isso tem gerado medo, isso tem gerado pavor, isso tem colocado a gente para baixo, isso tem colocado a gente para um contexto de aprisionamento voluntário. Mas eu queria desafiar os irmãos a refletir um pouco sobre aquilo que Deus já fez. O tempo é de pensar sobre aquilo que o Senhor já fez por nós também. É importante refletir sobre o que Deus já fez. Sabe por quê? Porque quando a gente reflete sobre o que Deus já fez, nós somos invadidos por alegria. Quando a gente reflete sobre aquilo que Deus já fez, nós somos invadidos por um senso de gratidão. Quando nós refletimos sobre o que Deus já fez, apesar do contexto, apesar da situação difícil, nós conseguimos celebrar a esse Deus. E aí eu estava lendo esse texto na versão da Mensagem, que é uma Bíblia parafraseada do pastor Eugênio Peterson. Eu gosto muito de usar ela nas devocionais. Eu estava lendo hoje esse texto, né? E é uma poesia. O texto é uma poesia, por assim dizer. Então, do versículo 1 ao versículo 3, na linguagem do pastor Eugênio Peterson, a Mensagem, ele escreve assim acerca desse texto: parecia um sonho, bom demais para ser verdade. O Eterno trouxe de volta os exilados de Sião. Nós rimos e cantamos sem acreditar em tanta felicidade. Éramos o assunto das nações. O Eterno foi maravilhoso com eles, diziam. O Eterno foi maravilhoso conosco. Somos um povo feliz. Olha que interessante. Isso é uma poesia acerca daquilo que Deus havia feito. É uma paráfrase do verso 1, do verso 2, do verso 3. No texto que a gente leu, quando o Senhor trouxe os cativos do Senhor de volta para Sião, ficamos como quem sonha. Há alguns textos que dizem: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, esses versos fazem alusão ao retorno do exílio à terra prometida. Deus havia libertado o povo do Egito, o povo havia tomado posse da terra, depois eles haviam desfrutado de um tempo bom, aí de repente, por desobediência, o povo foi levado para o exílio, passou pelo exílio assírio, passou pelo exílio babilônico, e aí de repente Deus move, no contexto de Esdras e de Neemias, a gente percebe que o instrumento de Deus foi o rei persa chamado Ciro, ok? E aí Ciro permite que o povo volte para Sião, e aí então começa a restauração dos muros, a restauração do templo, a restauração da espiritualidade dos hebreus. E acerca desse contexto, o salmista no Salmo 126 diz: quando o Senhor trouxe os cativos, ou mudou a nossa sorte, ou nos trouxe de volta para Sião, nós ficamos como quem sonha, nós ficamos contentes, nós não estávamos acreditando que Deus havia feito coisa tão maravilhosa na nossa vida. E aqui eles não celebram apenas uma adesão à norma política dos persas, que era de liberar o povo cativo para as suas cidades e explorar com impostos. Não, eles estão acima de tudo celebrando o resultado da intervenção de Deus. Porque foi Deus quem levantou Ciro, foi Deus quem usou Ciro. Há um texto em que Deus chama Ciro de meu ungido, ou seja, aquele que foi separado por mim para uma missão. Que missão? Mandar o meu povo de volta para Sião. Quem fez isso? Foi Ciro? Não, foi o Senhor. E aí, sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso ficamos alegres. É uma reflexão. Olha para o texto, irmãos. Ele diz: quando o Senhor trouxe os cativos. O texto está referindo de algo que já aconteceu. O texto está se referindo de algo que Deus havia feito.
A alegria é algo que invade o coração dessas pessoas ao refletir sobre aquilo que o Senhor já tinha feito. Apesar do contexto, é importante refletir nas coisas que Ele fez. Porque quando a gente reflete nas coisas que Deus já fez, nós somos invadidos por alegria. Nós somos invadidos por esperança. O desafio para mim e para você hoje, irmãos, é refletir sobre o que Deus fez. Não há uma fonte que testemunhe de Deus e de suas ações mais rica e confiável do que as Escrituras Sagradas. Então, quando eu digo para os irmãos que é tempo de refletirmos acerca daquilo que Deus fez, eu estou dizendo que é tempo de refletirmos sobre a palavra. É tempo de gastarmos tempo com a palavra. É tempo de lermos a palavra, é tempo de mergulharmos na palavra, é tempo de lermos a história de Deus e aquilo que Deus fez na história. Porque quando eu abro a Bíblia, eu vejo Deus fazendo coisas tremendas. Quando eu olho para ao meu redor, eu vejo situações ruins. Quando eu ligo a TV, eu ouço notícias ruins. Quando eu leio as matérias nas redes sociais, eu vejo coisas ruins. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um Deus misericordioso se revelando. Eu vejo um Deus que age em favor do seu povo. Eu vejo um Deus que faz coisas tremendas. E ao invés de ser invadido por esse senso de tristeza, de depressão, de desesperança, de que eu vou morrer, eu começo a celebrar ao Senhor. Então olhemos para a palavra do Senhor, olhemos para a Bíblia, porque aqui está registrado tantas coisas que Deus fez. Olhe para como Deus conduz o seu povo, olhe para todos os livramentos e para todas as promessas. Certamente o amor de Deus é evidente, é escancarado nas Escrituras, e esse amor evidente, escancarado, vai lançar fora todo o medo, toda a tristeza que assola possivelmente a minha ou a sua alma. Vai dar lugar à paz que excede todo entendimento, e a alegria do Senhor brotará na nossa alma. Aleluia! Nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de crise, meu irmão, nós temos que olhar para aquilo que Deus fez, e a fonte disto é a própria palavra do Senhor. Mas nós podemos também refletir sobre aquilo que Ele fez na nossa vida, sobre aquilo que Ele fez na minha e na sua vida. E quando a gente começa a refletir sobre isso, ao invés de lamentar, nós vamos dizer: grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida, ou no seu povo, das quais eu faço parte. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Foi isso que aconteceu hoje à tarde. Nós estamos pregando uma palavra que experimentamos hoje. Num momento a gente começa lamentando, e no outro momento a gente começa a celebrar, sendo que o contexto não mudou ainda. Mas por que isso acontece? Porque refletir no que Deus já fez, além de nos encher de alegria, gera esperança, gera fé. A gente começar a pensar em tudo que o Senhor já fez, meu irmão, nós começamos a olhar para as situações, né? Olha só, Davi, quando foi enfrentar os gigantes da vida dele, Golias, o que ele disse para o rei? Ele disse com base em experiências, né? O meu Deus me livrou da mão do urso e me livrou também do leão. O meu Deus me deu condição de enfrentar esses animais terríveis e vencer. Com esse gigante que está diante de mim não será diferente. O que Davi fez? Refletiu sobre o que Deus havia feito na vida dele, através da vida dele. E o que isso gerou? Certeza, convicção de que o mesmo Deus que lhe deu força para enfrentar um urso e um leão, daria força também para ele enfrentar o gigante. E o que está acontecendo no Salmo 126 é a mesma coisa, irmãos. Não é nada diferente disso. E aí, a reflexão do versículo 4, 5 e 6 da Bíblia parafraseada do pastor Eugênio Peterson. E agora, ó Eterno,
age de novo a nosso favor. Primeiro ele reflete sobre o que Deus fez, né? E aí, olha o que diz o versículo 4: Senhor, restaura nossos cativos, assim como renova as correntes do Negueb. O que ele está dizendo? Restaura a nossa sorte. Ou seja, da mesma forma que o Senhor moveu e agiu lá, move e age hoje também. E o pastor Eugênio Peterson diz assim: agora, ó Eterno, age de novo a nosso favor, enviando chuva sobre a nossa vida assolada pela seca. Assim, os que plantam sua semente em desespero vibrarão de alegria na colheita, e os que saíram com o coração aflito voltarão para casa sorrindo, com os braços cheios de bênçãos, né? Olha que maravilha! Restaura a nossa sorte, age de novo a nosso favor. Ser restaurado do cativeiro significa muito mais do que retornar à terra prometida. Significa que a ajuda de Deus seria extremamente necessária para esses irmãos. E aí, o problema não é mais, no contexto do Salmo 126, quando ele é escrito, o problema não é mais o cativeiro, porque eles já haviam sido livres disso, né? Talvez o problema aqui, por causa do contexto das palavras, do versículo 4, 5 e 6, esteja relacionado à agricultura. Uma seca terrível, isso era comum em Israel, de vez em quando vinha seca sobre aquela nação, e o povo dependia totalmente de plantar, e aí eles não tinham outra opção senão clamar ao Senhor. Então o fato é que a reflexão sobre o que Deus fez através de Ciro, libertando o povo, gerou fé no coração deles de que Deus tem plenas condições de agir no problema que eles estão enfrentando no contexto do Salmo. Que ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, libertando o povo, trazendo para a terra dele de novo, nós ficamos felizes, ficamos como quem sonha. E as pessoas diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles, e nós dizíamos: realmente o Senhor fez grandes coisas por nós. Refletir sobre isso gera fé de quê? De que o Deus que interviu no passado é poderoso para intervir no presente também, irmãos. Entende? E agora, ó Eterno, age de novo em nosso favor. Só que agora a gente não precisa ser liberto do cativeiro. Agora nós precisamos que o Senhor envie chuva sobre a nossa vida assolada pela seca, para que aqueles que plantam sua semente de desespero vibram com alegria de uma colheita perfeita e volte sorrindo com os braços cheios de bênção. Isso é um clamor, irmãos. Primeiro momento, verso 1, 2, 3, eles estão falando de algo que Deus fez. Verso 4, 5 e 6, eles estão clamando com base naquilo que eles ouviram acerca de Deus. Não tem jeito, meu irmão, refletir sobre o que Deus fez, ler sobre o mover de Deus, lembrar do que Ele já fez em nossa vida. Tudo isso produz fé, produz esperança. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a fé é gerada por ouvir sobre o que Deus já fez. Porque a Bíblia fala dos mandamentos, das ordenanças, mas fala também daquilo que Ele já fez. Nós falamos há um tempo atrás sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue. O que levou aquela mulher a sair da casa dela para ir tocar em Jesus? Coisas que ela ouviu acerca dele. Entende? Então ouvir gera fé, gera atitude, gera ação. Ouvir nos leva ao clamor. O que levou esse povo a clamar? Faz de novo, restaura novamente a sorte de Sião. A reflexão sobre aquilo que o Senhor já havia feito. E eu repito, irmãos, o que o Eugênio Peterson diz: e agora, ó Eterno, age de novo em nosso favor. Envia chuva sobre a nossa vida, envia resposta sobre aquilo que nos perturba, que nos tira a paz, que nos atormenta.
E aí eu chamo a sua atenção agora. O que tira a sua paz? O que te perturba? O que te atormenta? O que te aflige? O que está tentando abater sua alma? O que te tira da zona de conforto? O que está tentando te colocar trancado dentro de um quarto? O que está mexendo com as suas emoções? O que, irmão? Dependente do que seja, saiba que o Deus que restaurou a sorte de Sião, que enviou a chuva seróide temporã nesse contexto, que salvou o Marcelo, que restaurou a vida do Marcelo e que tem movido sobre a vida do Marcelo, é poderoso para fazer na sua vida também. Eu digo isso com base naquilo que lemos nessa noite. Amém? Eu digo isso com base naquilo que nós estamos falando aqui. Nós cremos que o Senhor não mudou. O Deus revelado nas Escrituras, aleluia, que fez maravilhas, continua vivo e operante. Eu creio, meu irmão, que basta uma palavra do Senhor para que a nossa sorte seja mudada. Não foi assim que o paralítico disse? Se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. Ou aquilo que o oficial romano disse acerca do servo dele: basta uma palavra do Senhor para que o meu servo seja curado. Basta uma palavra do Senhor para que a sua vida seja transformada. Basta uma palavra do Senhor para que o seu filho seja curado. Basta uma palavra do Senhor para que o seu filho seja liberto. Basta uma palavra do Senhor para que a sua empresa rompa mesmo nesse tempo de crise. Basta uma palavra do Senhor para que o renovo venha sobre a sua vida. Basta uma palavra do Senhor para que esse gigante que te afronta caia por terra. Basta uma palavra do Senhor para que a minha e a sua sorte e a sorte da nossa nação seja mudada. Basta uma palavra do Senhor para que a sorte das nações sejam mudadas. Aleluia! Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Restaura, Senhor, novamente a sorte de Sião. Move sobre o Brasil, move sobre cada irmão e irmã que está aqui, move sobre cada família representada por aqueles que nos assistem. Move assim como o Senhor fez nas Escrituras, assim como o Senhor fez na minha vida, assim como o Senhor tem feito nos nossos dias. Faz. Nós cremos, irmãos, nós cremos. Eu creio, irmãos. Eu creio no Deus que pode fazer coisas maravilhosas, tremendas. E a minha oração é para que Ele faça. A minha oração é para que Ele faça. Vamos ficar de pés. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir o cuidado de Deus sobre a vida das pessoas. Não dá não. Pode abrir. Uma canção que eu tenho cantado bastante esses dias em casa, né? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Faça dessa canção a sua oração. Por mais pressão que esteja a situação, creia que o controle ainda está na palma de tuas mãos.
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Tu é bom, Tu é santo, Pai. Tu é Deus maravilhoso, Pai, santo, poderoso. A nossa oração nessa noite é para que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Esse irmão, essa irmã que tem colocado diante do Senhor a sua situação, que o Senhor possa olhar, Pai, com misericórdia. E o Deus que já fez coisas tremendas, que o Senhor possa continuar fazendo coisas tremendas. Eu quero colocar diante do Senhor, especialmente nessa noite, Pai, o filho da irmã Silvia, que está em Barreto, desenganado pelos médicos, Pai, um jovem ainda. Que o Senhor possa visitar a causa da tua filha, Pai, e tocar no corpo daquele menino, e restaurar, Pai, e fazer uma obra maravilhosa em nome de Jesus. Eu oro também, Pai, pela vida daquele moço que está desenganado pelos médicos, Pai. Toma a vida daquele moço em tuas mãos, Pai. Toca nos ossos, toca na carne, nos nervos, toca no corpo do José, Pai, e restaura por completo teu filho em nome de Jesus. Eu oro a Deus para que o Senhor possa libertar jovens, homens, mulheres, para que o Senhor possa fazer uma obra perfeita. O Senhor pode todas as coisas e a nossa oração, Pai, é para que Tu, ó Deus, possa mover. Tu faz coisas grandes. Tu faz coisas grandes. Tu faz coisas grandes, Pai. Tu faz coisas grandes. Tu faz coisas grandes. Faça em nome de Jesus.